Eu fiquei surpreso de perguntar, por exemplo, para jovens sobre censura. O que você acha de censura? A favor ou contra? Ah, sou a favor. Bom, tu é a favor de censura? Tu gostaria de ser censurado? Não, eu não vou fazer nada para ser censurado, mas tem muito programa que tem que ser censurado. É interessante essa visão do adolescente, hein? Na faculdade andei perguntando para alunos também, né? Universitário, apesar que o universitário, no meu ver, de ano para ano, dilui sensivelmente de um ano para o outro. É impressionante. Eu dou aula há 20 anos na universidade. E eu lembro das minhas turmas da década de 90 para hoje, tem uma diferença a nível intelectual, a nível de afinco de estudar, de desenvolver o trabalho, gritante. E a maioria, para o meu espanto, é a favor de censura. Gente, vocês estão estudando arte, como é que vocês pensam que censura deve ser? Não, professor, tem que ter censura assim. Não, a televisão tem muita coisa porcaria. Eu acho que censura é uma coisa muito ruim. Eu era garoto no tempo da ditadura militar, eu lembro, eu te falei isso daí, eu acordava de noite, gente batendo em casa com pilhas de livro. Eu lembro de uma vez um baú, quando eu morava na Januário dos Santos, um baú cheio de livro para a gente enterrar, porque a casa dele estava para ser invadida pelo DOPS, né? No meio da noite a gente cavando, tocando o livro dentro de buraco. E, claro, não dá para pensar que censura é uma coisa interessante. A censura é interessante somente para o poder. O poder realmente censura. Censura existe no Brasil em diversos níveis. O próprio governo Lula aí tem coisas que eles censuram, fazem uma censura branda, mas fazem censura. Tem músicos que estão tendo as músicas censuradas em tocar, difundir a música em rádio. Quer dizer, é uma coisa assim relativamente complicada. Programa de televisão, isso teve um debate até na sala dos professores lá no COC, porque tem conteúdos de programa de televisão que adolescentes, né, numa faixa de 15 anos de idade, eles confundem muito o teor do programa. E principalmente quando se diz respeito à sexualidade. Isso causa uma confusão muito grande. Na década de 90, quando eu dava aula na Escola Americana de Santos, lá no Morro da Nova Sintra, eu lembro que tinha uma novela na Globo que mostrava um relacionamento entre duas meninas. Isso daí, na época, despertou, claro, uma curiosidade nas garotas sobre isso daí. E eu tive vários casos lá na Escola Americana de garotas se beijando, garotas que a gente pegou assim em locais, a escola era muito grande, em locais assim que não era muito frequentado, elas dando o maior malho do caramba. Inclusive, uma vez pegaram as meninas tirando uma roupa da outra, foi um furor na escola do outro mundo. Catei duas garotas se beijando dentro da sala, igual um homem e uma mulher. E fui chamado a atenção pelas mães. O que você tem contra a sexualidade da minha filha? Absolutamente nada. Elas podem ser felizes do jeito que elas quiserem. O problema é que eu estou dentro de uma escola, uma instituição. Se ela quiser deixar elas deitarem aqui no chão do corredor e fazerem tudo o que elas podem fazer, parabéns para elas, não tenho problema nenhum. Agora, da porta para frente, para dentro da minha sala, eu sinto muito, sou obrigado a barrar. Não é problema de preconceito, de censura, nada, mas tudo isso daí em condição de um programa de televisão que mostrava o relacionamento. Então, talvez não seja nenhuma questão de censura de maneira nenhuma, porque censura em nenhum nível é interessante, mas de se ter bom senso na apresentação de determinados programas de televisão.
eu tive na década de 80, eu fui ver uma exposição do Picasso em São Paulo, de arte erótica, e na época eu já estava começando assim, casou de eu estar fazendo umas esculturas que era uma crítica ao excesso de erotismo que a gente, gratuito, que se vê em banca de jornal, televisão. Só que eu na realidade, eu estava fazendo uma crítica, mas eu estava fazendo algo assim realmente meio que barra pesada mesmo, né? Eram esculturas em pedra-sabão de pequeno tamanho, 30 centímetros, mulheres de perna aberta, então objetos na genitália, monte de prego, parafusos, uma coisa assim realmente agressiva mesmo, né? Para quem visse, para se sentir agredido, não era nada assim erótico, não chegava a ser erótico porque era algo assim tão agressivo que a intenção era que a pessoa tivesse a sensação de algo assim pesado, violento. E eu não consegui de forma alguma expor esse trabalho aqui em Santos. Eu fui obrigado a dei os trabalhos, eles me devolveram e depois eu consegui vender a um preço assim, só para falar que não estava dando para a pessoa, porque era um colecionador de arte erótica, mas expor o trabalho não, de maneira nenhuma. Em nenhum local que eu fui com as esculturas, eu achava que ia chegando lá, era garoto, né? Vou abafar com isso, imagina. As pessoas me olhavam, pô, Elber, não dá para expor isso daqui, tá louco, o que é isso daí? Eu fiquei muito chateado na época, porque a intenção não era jamais de causar a reação que eu estava causando. Eu fiz o trabalho pensando que ia causar uma reação contrária, que as pessoas, pô, tá vendo? Isso, a sociedade está envolta de um erotismo. Você vai em banca de jornal, está cheio de mulher pelada. Eu estava essa semana aqui no barateiro aqui da Afonso Pena, estava esperando a filha, e tem revistinha, né? Parou um garoto assim, primeiro ele começou a olhar a Mônica, Cascão, aí ele foi abaixando, ele viu uma Playboy, e quando ele viu a Playboy, que aparece a bunda da menina, ele olhou para mim. Ele olhou para mim, olhou para a bunda dela, ele bateu assim na minha perna e pôs o dedo na bunda dela e fez assim para mim. Ele não falou nada, ele só fez positivo. Eu falei assim, que danadinho, um garoto pequenininho. Aí ele ficou lá, ele passava o dedo em cima da bunda da menina, aí ele olhava para mim e fazia assim com uma carinha que, olha só o que eu estou vendo, olha o que está aqui, né? Essas coisas aí, não dá para dizer assim, é errado, porque existe, bunda todo mundo tem. Agora, o problema, às vezes, é como a coisa é vinculada. Eu acho que tudo isso daí, as imagens que a gente tem expostas sobre erotismo, no caso de erotismo, vai muito da educação da criança, vai muito da educação que a família dá para a criança, mas no que se condiz ao restante da arte, eu acho censura é uma coisa que, imagina, não tem. Quando censuraram a música de um conjunto, eu não estou lembrado se foi os Paralamas do Sucesso, o RPM, uma vez que foi censurado, nossa, aí que repercutiu na mídia tremendamente, na época que saiu, chamava Lula e os 300, foi em cima de uma frase que o Lula falou na década de 90, que tem um congressista honesto e 300 picareta, né? Então Lula e os 300 picaretas. Foi proibido de tocar em rádio, vincular como disco. Isso daí aonde? Se você pensaria que a gente ia chegar no século XXI e estaria ainda com uma problemática de uma censura, de uma coisa desse tipo, ainda mais na área artística, nunca.